palavra do Senhor diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença, não façam acepção entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Glórias, ó Pai, te damos, ó Pai, por tudo que já aconteceu até agora, Senhor, pelos louvores, pela rendição de graças a Ti, ó Deus, pela multiplicação das conexões. Mas esse momento, ó Deus, é um momento muito especial, ó Pai, é um momento onde o Senhor fala conosco. Então, ó Pai, que o Senhor venha tocar o nosso coração, ó Pai, em um assunto às vezes tão desprezado, ó Deus, nas igrejas, desprezado pelo mundo como um todo, ó Deus, mas que possamos amar, aprender a amar o pobre, aprender a amar o excluído, Senhor. É assim que nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, vocês viram que basicamente Tiago relata um ocorrido na igreja, né? Então o que acontecia na igreja era o seguinte: a igreja estava lá reunida, era uma reunião, não se sabe bem que reunião era essa, se era um culto, se era uma reunião de liderança. Pela forma que ele fala, reunião, parecia que era uma reunião de liderança, mas isso não faz muita diferença. O que acontece é que quando os irmãos estavam reunidos, né, estavam todos os irmãos reunidos, chegava um cara rico, né? Aí a Bíblia fala, né, esse cara chega com tênis da Nike, né? A Bíblia diz mais o quê? Que ele chega com joias, né? Não posso falar a marca, né? Mas chega todo vestido assim, bonitão, né? Todo rico, todo banhado na joia. Quando esse cara rico chega, meu amigo, o que é que a igreja faz? Ô, meu irmão, que bom ter você aqui, Deus o trouxe aqui, né? Vem aqui, senta aqui na frente, né? Fica aqui num lugar de prestígio. Quando chega um pobre, né? Coitado, vestido com a única roupa que tinha no corpo, roupas gastas, roupas sujas, esse homem é tratado de forma diferente. Os irmãos chegam para ele e dizem: olha, fica ali, né? Fica ali no canto, fica ali excluído, ou fique no estrado dos nossos pés, né? Aparentemente aqui a igreja se reunia como em cadeiras de circo. Sabe como é? Que é aquela que você senta numa madeira aqui, aí vai sendo aquelas... Não está entendendo, não estou sabendo explicar. Tipo uma escada, né? Tipo uma escada. A arquibancada é como se fosse uma escada, né? E as pessoas ficavam embaixo da escada, ou seja, no estrado dos seus pés. Você ficava assistindo ao culto no meio das pernas de alguém. Entendeu? Então eu estava sentado aqui e o irmão estava aqui debaixo das minhas pernas, espreitando o culto. Ah, meu filho, tem um lugar muito bom para você aqui, ó. Fica ali debaixo dos pés do irmão, né? E você ora para ele não ter comido nenhuma batata doce, né? Nenhuma macaxeira. Gente, o que Tiago fala sobre isso é extremamente importante, porque se a gente quer falar sobre a possibilidade de uma igreja relevante no mundo, de uma igreja que pode alcançar a rua e, alcançando a rua, ganhar as pessoas para Jesus, ganhar o próximo para Jesus, se a gente está falando de uma igreja que sai dos templos, né, uma igreja que sai da comunidade do templo e consegue, através de um louco amor, já fazendo propaganda aqui da nossa missão em Campina Grande, e começa a conseguir chegar em uma cidade e alcançar e ganhar a cidade para Jesus, a gente está falando de uma igreja extremamente relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que chega nos prostíbulos, chega nos presídios, sabe? É uma igreja que chega nas praças da cidade e ganha a cidade para Jesus.
A igreja, gente, ela precisa estar na rua. Deus nos chamou, é intrínseco ao nosso chamado estar na rua, ganhar a rua para Jesus. Mas eu não vou começar por aí. Eu nem vou começar com a possibilidade de estarmos na rua. Eu vou começar com a possibilidade de aprendermos a receber a rua dentro do templo. Então, se a série é A Igreja na Rua, a primeira mensagem, a mensagem de hoje, chama-se A Rua na Igreja. Porque a gente precisa antes aprender a receber o pobre dentro de casa, dentro da nossa igreja. Então vamos começar? Vamos começar. Tiago, no versículo 1 do capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ele começa, gente, de uma forma muito amável. Tiago, ele não confunde autoridade pastoral com a possibilidade de gritar às pessoas ou de, ser grosseiro com as pessoas. É interessante que Tiago, mesmo quando vai falar de uma coisa tão difícil de se exortar, não é verdade? Falar que você é preconceituoso é uma coisa muito forte de se falar. Mas Tiago, ele começa dizendo o quê? Meus irmãos. Meu irmão em Cristo Jesus. Né? Meu irmão, você que é crente em Jesus. Né? Eu queria falar sobre isso. Né? Eu queria falar sobre a ideia de ser crente. Ser crente, gente, é muito mais do que usar saião, né? É muito mais do que esse estigma que nos é dado. Quando a Bíblia fala de ser crente em Cristo Jesus, ele fala de um conjunto de doutrinas que é cabível a você. Se você é crente em alguma coisa. Você está me acompanhando? Se você é crente, você crê em alguma coisa. Você crê em Jesus. Você crê em uma teologia ou em uma doutrina básica sobre a fé. Então Tiago, ele começa dizendo: meu irmão, vocês são crentes em Cristo Jesus. E se você é crente em Cristo Jesus, você tem um conjunto doutrinário, teológico sobre Jesus. Você pode achar que eu estou exagerando, mas eu tenho certeza que você tem um pouco de doutrina na sua mente. Se eu perguntar assim, Jesus ressuscitou dentre os mortos, você vai dizer o quê? Sim ou não? Sim, isso é uma doutrina. Está vendo? Você é um teólogo. Né? Então, isso é uma doutrina. Agora, eu não quero falar dessa doutrina fria que existe nos livros e nos compêndios de teologia. Eu quero falar sobre uma teologia encarnada na sociedade. Eu quero falar sobre uma teologia que aí eu vou chamar, preste atenção, eu vou chamar de uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã, gente, é a sua teologia que você tem na cabeça, sabe? É o que você entende sobre a sua fé, sobre a igreja que você vive, sabe? Que você congrega. É essa teologia atuando na sociedade de alguma forma. Assim como Jesus é o nosso Deus encarnado, assim como Jesus encarnou numa cultura, encarnou lá numa sociedade de cultura judaica, né? Ele encarnou ali na Palestina, ele encarnou geograficamente, politicamente, economicamente. Assim como Jesus encarnou em um determinado local, nós precisamos encarnar nossa teologia no lugar onde nós vivemos. Tudo isso que eu estou dizendo é o seguinte: você tem na sua cabeça que Deus é justo, aí você faz direito. Eu quero saber onde essa sua teologia vai lhe fazer ser um advogado diferente. Na sua cabeça tem a teologia de um Deus que ama os doentes, que cura os doentes, que ama os enfermos, que se preocupa com as pessoas. Eu quero saber onde é que essa teologia vai mudar o seu jeito de ser médico. A Bíblia fala de um Jesus que é verdade, ele é a verdade. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Eu quero saber, você que é vendedor de carro, de seguro, que quer me vender aquele cartão, que diz que eu vou ter um seguro ali. Eu quero saber até onde, gente, a nossa crença, o fato de sermos crentes em Cristo Jesus, até onde a nossa verdade teológica se torna uma verdade prática na minha vida. Até onde a sua teologia encarna no seu trabalho, a sua teologia encarna no seu estilo de vida.
encarna na sua família, sabe? Na forma que você vive em casa, na forma que você viaja, que você vive a sua vida em todas as áreas. A teologia, gente, essa crença, se ela não encarnar onde nós vivemos, ela não passa de conhecimento. Um conhecimento vazio, oco, que não me leva a lugar nenhum. E desse conhecimento, gente, essa igreja morta dentro do templo, ela já está cheia. Existem igrejas cheias dessa teologia, sabe? Essa teologia que fica por aqui mesmo. Sabe essa discussão besta? Ah, tu é predestinado ou não? Todo mundo já sabe que é. Então, não, vamos com calma. Mas a gente precisa, gente, passar dessas discussões, dessas coisas, sabe? Que muitas teologias que não vai mudar em muita coisa. A gente precisa de uma teologia que mude a vida das pessoas. Isso é o que a gente precisa saber. A gente precisa de discussões teológicas que encarnem na vida do pobre, do pecador, que mudem realmente a nossa vida. Essa é a ideia de ser crente em alguma coisa. Se a gente é crente, é isso que precisa acontecer. Quando a gente estuda hoje a Alemanha, né, a Alemanha nazista, e você olha, cadê a igreja na Alemanha nazista? Cadê a igreja? O alemão, que era cristão e que a igreja protestante, em sua grande maioria, foi conivente com o Holocausto, com tudo o que aconteceu. Onde é que estavam aqueles irmãos encarnando nas ruas ali da Alemanha, encarnando nos problemas sociais de uma Alemanha nazista? Onde é que estavam aqueles cristãos? Onde é que estavam a discussão teológica que era necessária nos Estados Unidos? Sabe, com toda aquela discriminação racial, com escolas de negros e escolas de brancos, igrejas de negros e igrejas de brancos. Cadê a teologia desse povo? Onde essa teologia é aplicada? Cadê a teologia de irmãos que por muito tempo praticaram a escravidão? O que faltou ali, gente, o que faltou nos Estados Unidos, o que faltou na Europa, sabe, na Inglaterra com a escravidão, o que faltou na Alemanha no nazismo, foi uma igreja que pegasse a sua teologia e encarnasse nos problemas sociais do seu país. Agora, cadê a nossa teologia em um país corrupto, com desigualdades sociais, com pessoas vivendo a miséria? Cadê a nossa teologia aí? Cadê a nossa teologia em um país, gente, fadado ao fracasso, à preguiça, à corrupção, à mentira, ao jeitinho? Cadê, gente? Se a igreja brasileira não encarnar em um Brasil corrupto como o nosso, em um Brasil com tantas desigualdades, com presídios superlotados, sabe, com prostitutas no meio das ruas, com moradores de rua, se a nossa teologia não encarnar no nosso país, gente, daqui a 50 anos, a pergunta que nós fazemos sobre os nazistas farão sobre nós. Perguntarão onde estavam os cristãos em um Brasil corrupto em 2016. Cadê a nossa teologia hoje? A questão é que a nossa teologia precisa encarnar a nossa crença, o fato de sermos crentes em Cristo Jesus, isso precisa se transformar em algo prático na nossa vida. Porque o que é que acontecia aqui na igreja? O que é que acontecia aqui em Tiago? Ele diz, olha, vocês são crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Esse cara deve ter dado um amém, né? Amém, Tiago, amém. Eu sou sim, sou crente em nosso glorioso Jesus Cristo. Mas Tiago diz, não façam o quê? Diferenças. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Fazer diferença, acepção, no grego, gente, é prosopolepsia. Prosopolepsia. Prosopolepsia significa receber o rosto. Receber o rosto. O que é fazer acepção de alguém, segundo o que as Escrituras dizem? É receber o rosto de alguém. O que seria receber o rosto de alguém? É você julgar alguém unicamente por questões externas. É como se você recebesse essa pessoa inteira, mas você só olhasse para o rosto, você só olhasse para o exterior. Você vê alguém, mas você só olha se a bolsa dela é da marca... Qual é uma marca boa aí de bolsa? Hã? Arnês.
Você chega na pessoa assim e vai ver, sabe, se a blusa dela, a camisa dela é daquela super marca. Qual é a marca de camisa? Eu sou de Pato, gente. É, uma roupa dessa aí. Sabe, receber apenas o rosto da pessoa é se preocupar apenas com aquilo que é exterior a alguém. Apenas com aquilo que é externo. E quando eu faço isso, gente, quando eu faço isso, eu faço acepção de pessoas por várias coisas. Você pode olhar para alguém e ver que é negro, e aí você já exclui. Você pode olhar para alguém e perceber pela marca da roupa dele ou de qualquer coisa que ele é pobre, e aí você já exclui essa pessoa. E essa exclusão pode ser de tantas formas, né? O fato é que C.S. Lewis ele tem uma frase, ele diz assim: não existe gente comum. C.S. Lewis diz: não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. Você nunca falou com um simples mortal. A Bíblia diz que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Todos nós, gente, temos o selo divino na nossa alma, no nosso coração. Todos nós, todos os homens feitos nesse mundo, possuem o selo de Deus, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não existem simples mortais, existem pessoas que carregam no seu coração o selo do Senhor, o selo da imagem do Senhor em seu coração. A maior tentação que a gente pode ter, Antônio Carlos Costa diz, e eu achei fantástico, a maior tentação que a gente pode ter é olhar para alguém e achar que ela não é nada mais do que um humano. É quando você olha para um dependente químico, jogado numa calçada, sujo, e você olha para ele e não o considera um humano. Gente, ali existe alguém que é a imagem e semelhança do Senhor. Sabe quando você olha numa reportagem que morreu um traficante, ou que morreu um dependente químico, morreu quem for, foi assassinado, e você olha assim e faz, é um bandido a menos. Aí morre um peixe na Argentina e você chora. Um tubarão, sei lá o que foi. Um golfinho. Pronto, pior ainda. Se fosse tubarão, que é legal, que tem filme. A questão, gente, não é... morreu 5 gatinhos na UFPB. Protesto na reitoria. Protesto, mataram os gatos da UFPB. Né? Protesto, meu Deus, para onde esse mundo vai parar? Estão matando os gatos. Vão derrubar uma árvore na lagoa. Meu Deus, o mundo se acabou. Arrodeia a árvore, segura a árvore. Vamos abraçar a árvore. Né? Não derrubar essa árvore, não sei o quê. Morreu um dependente químico. Beleza, estou na árvore aqui. Né? Deixa eu cuidar dessa árvore. A questão, gente, não é... A Bíblia diz para a gente dominar as aves dos céus, né? Então, o mandato cultural que Deus nos deu é que a gente tem sim que cuidar da natureza, a gente tem sim que cuidar dos gatinhos, a gente tem sim que cuidar da árvore, a gente tem que cuidar de tudo isso. Agora, nunca os animais ou as árvores serão comparados em glória com o homem. Porque o que Deus fez no homem foi colocar a sua imagem e semelhança nele. A maior tentação e o maior pecado que você pode ter é de olhar para um ser humano que tem o selo de Deus nele e desprezá-lo. Desprezá-lo pela roupa que ele veste, desprezá-lo pelo pecado que ele cometeu. Nós, crentes em Cristo Jesus, nos tornamos especialistas em desprezar o pecador. Em desprezar as pessoas pelo que elas fazem. Só que Deus em nenhum momento nos mandou desprezar alguém pelo que essa pessoa faz. A gente não pode desprezar ninguém, porque o mais importante não é o que essa pessoa faz, é entender quem ela é. E ela é imagem e semelhança do nosso Deus. E se ela é imagem e semelhança do nosso Deus, a gente tem que ir lá, pregar o Evangelho, amar a todo tempo, oferecer a outra face. Isso, gente, é ser igreja. A gente está com o Nildo aqui, prega nos presídios, não é não, Nildo? Chega lá, né, e imagina o que essas pessoas já fizeram, né, e como esses caras são desprezados, e como muitas pessoas
queria que eles morressem lá mesmo. E aí quando um cara se dedica constantemente a ir lá pregar para esses caras, pregar para aquele cara que deve ter feito atrocidades, isso é verdade, e está lá pagando pelo que fez, mas ele tem o selo de Deus no seu coração. Ele pode ainda não ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas ele é a imagem e semelhança de Deus, e o nosso maior pecado é desprezá-lo. Ou achar que nós, porque temos essa bolsa Fahrenheit, ou calçamos esse sapato Slap, somos melhores do que ele. Esse é o grande problema. O grande problema é como a igreja trabalha com os especiais, com os desiguais. No versículo 3, a Bíblia diz: se vocês derem atenção que especial ao homem que está vestido com roupas finas. Na verdade, gente, a gente trabalha com os desiguais, dando atenção especial para aqueles que a gente julga ser melhor em alguma coisa. E a gente esquece do pobre. Eu queria falar agora um pouco, nesse contexto todo, como Deus trata o rico e como Deus trata o pobre. Como Deus pode nos levar a alcançar os ricos da nossa sociedade e como Deus pode nos levar a alcançar os pobres. Tem uma frase muito interessante de Antônio Carlos Costa, que ele diz: Deus ama ser achado no pobre e dar-se por conhecer no caminho da luta pela justiça. A gente pode lutar, sendo você rico ou pobre, mas Deus pode ser achado na sua vida, da forma como você trabalha, com o rico ou com o pobre. Vamos falar primeiro sobre o rico. Falar aqui de vocês, né? Falar aqui sobre a questão do rico. O rico é muito interessante. O rico é muito caricato, né? A Bíblia diz que ele chega com um grande anel de ouro nos seus dedos, né? Com roupas assim. Eu estou vendo a roupa desse cara, né? Devia ser uma gola V assim, batendo no umbigo, sabe? Porque, gente, é engraçado, imagina, está tendo culto aí, o culto da galera. Chegou o rico, todo mundo viu. Meu amigo, essa roupa devia ter LED nas costas, assim, devia ter um pisca-pisca arrodeado na cabeça dele. Porque se tem uma coisa que rico gosta, e aí vai ser aquele negócio de sai de baixo, você vai descobrir se você é pobre agora. Se tem uma coisa que rico gosta, é de ser visto. Visibilidade, né? Visibilidade, isso é coisa de rico, né? Coisa de rico, né? Quando você muda de um carro de 100 mil reais para o carro de 150 mil reais, você só quer visibilidade, entendeu? Quando você muda essa sua blusa de 60 reais para aquela blusa de 80, 100 reais, eu sou muito pobre, né? Eu nem sei falar dessas coisas de rico, gente. Vem alguém aqui falar de rico, que eu não... Sei lá, eu vejo assim, é porque eu vejo umas roupas assim, 300 reais, aí eu acho que vem um manequim juntos, né? Umas blusas que eu falo, meu Deus do céu. Mas quando você muda, gente, uma blusa de 150 reais para uma blusa de 300 reais, o que você quer é visibilidade. Porque visibilidade, gente, é ingressar em um grupo social. Visibilidade, muitas vezes, o que você quer é poder. Né? É poder se mostrar como alguém que faz parte de um grupo, que faz parte de uma elite. Quando você passa uma hora se arrumando, você não quer simplesmente estar bem, você não quer simplesmente se achar bonita, você quer mostrar-se como parte de algum grupo, você quer visibilidade. Ninguém que busca visibilidade está com o coração no Senhor. O grande problema do rico é que o rico ele não procura mostrar o Senhor através da sua vida, ele procura se mostrar através daquilo que ele tem. Esse é o nosso pecado. Porque, gente, a visibilidade tem uma frase, tem um trecho que diz assim: o objeto cobiçado, como o seu tênis de marca, não é, em primeiro lugar, um item de utilidade prática, mas um fetiche de distinção e poder, um símbolo de valorização, um alimento de autoestima, um passaporte para a admissão em um grupo social.
Às vezes você compra um tênis, esse serve de tudo, menos como tênis. Você compra, é porque ele é bom também, mas o principal é porque o povo vai ver, sabe? Alimenta sua autoestima, alimenta seu ego, né? Olha, eu vou falar um negócio aqui, nunca é fácil falar sobre isso, mas vou lhe dizer, eu vou falar porque eu só tenho um tênis, eu posso falar. Eu fui criado assim. Dar números é muito difícil, porque Deus sabe a necessidade de cada um. Eu sei minha necessidade, né? Mas eu vou dar um número. Me perdoe se eu errar para mais ou para menos. Mas você que tem 5 tênis, você tem que se envergonhar de morar em um país onde constantemente eu olho na rua e tem menina andando descalço. Você tem que ter vergonha, você tem que agora se ajoelhar aí, rasgar as roupas, sabe? Procurar terra para jogar na cabeça e pedir perdão. Você que tem 25 camisetas, você olha assim, tem roupa que você não usa, você ainda não usou nesse ano. Tem roupa ali que você nunca mais usou, mas não usa por quê? Desbotou. Tem gente que usa roupa rasgada, e você não usa a sua porque desbotou, porque lavou uma vez. A gente tinha que ter vergonha, gente, de ter o que Deus nos deu, e viver em um país com tanta desigualdade, com tanta gente sem roupa, sem tênis, sabe? Sem cueca, sem sapato, sem o que for. Não dê sua cueca, não. É só um exemplo. Sem tanta coisa, gente. E a gente vive uma sociedade se mostrando com coisas que a gente não precisa. Não precisa. O que você não precisa, meu irmão, primeiro peça perdão. Peça perdão pelo seu consumismo, peça perdão por você entrar nessa, sabe, nessa loucura consumista que a gente vive. Peça perdão e pediu perdão, dê para quem precisa. Ah não, Tiago, isso é assistencialismo. Mas pior é você continuar com esses 10, você não vai usar também? Ah, mas não vai mudar nada. Ele vai deixar de pisar no chão e vai pisar no tênis. Vai mudar. Não sei se isso vai mudar a vida dele, mas você vai diminuir o sofrimento de alguém. Visibilidade, gente, é o que muitos de nós queremos. É o que esse cara queria. Ele se vestiu de uma forma que chegou na igreja para ser visto. Esse é o rico. Esse é o rico. O grande problema é que quando a gente olha para o rico, a gente valoriza isso. Quando a gente recebe o rico e vê o cara num carrão, né, e vê o cara com essa roupa massa, a gente valoriza isso. Os caras olharam o anel no dedo do cara e vai, vem cá, eu quero me relacionar com você. É solteiro? Nossa, eu quero namorar você. Uma roupa dessa, um tênis desse, um carro desse. O problema é que muitos ricos, não estou falando de todos, gente, estou falando de alguns, talvez a maioria, eles se preocupam com a visibilidade e nós valorizamos também isso que eles valorizam. E aí por isso que quando você quer se relacionar com alguém, quando você quer ser amigo de alguém, quando você bota alguém no seu grupo de WhatsApp, quando você chama alguém para sair, você só olha para aquilo que ele também valoriza. Você valoriza o que ele valoriza. E quando a gente valoriza o que essa sociedade valoriza, a gente não valoriza o que Deus realmente valoriza. Deus não olha para isso. Deus não olha para o seu anel. Deus não olha para a sua roupa de marca. Deus não olha para o seu tênis de marca. Deus não olha para a sua bolsa, sei lá o quê. Veio uma marca aqui, mas não vou nem dizer, que eu acho que não tem nada a ver com bolsa. Mas foi a única marca de rico que veio na minha cabeça agora. Deus não olha para nada disso. Deus não se preocupa com nada disso. A gente se preocupa só com isso. A gente só se preocupa com isso. Vamos encerrar com o pobre? Falar sobre o pobre? Não, deixa eu encerrar com essa frase. Diz assim: se a pequenez é a nossa verdade,
Não há virtude mais justificada do que a modéstia e erro mais decepcionante que o orgulho. Acho que o grande problema dos ricos é quando eles se veem achando que eles são alguma coisa pelo carro que eles têm. E o pecado mais decepcionante, como diz aqui Antônio Carlos Costa, é o orgulho. Porque aquilo que caracteriza todos nesse mundo é a nossa pequenez, é o fato de sermos tão pequenos. E se todos nós somos pequenos, a maior virtude de alguém é ser modesto. E o maior pecado de alguém é ser orgulhoso. Os pobres, chega o cara, no versículo 2, diz que também entra um pobre com roupas velhas e sujas. Depois que Tiago explica sobre isso, no versículo 5 ele diz algo interessante, ele diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé. Vamos repetir isso? Ricos em fé. Agora que você repete. Isso, ricos em fé. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O rico olha para o pobre, aí faz assim. A gente, olha para um pobre, olha para uma pessoa simples, aí faz, coitado. Coitado. Não, nem tem mestrado, ó, como eu. Coitado, nem estudou na federal como eu. Coitado, nem fez ensino superior como eu. Coitado, nunca tomou um açaí. Que só classe alta, né, pode tomar açaí hoje. Rapaz, esse cara, coitado do pobre, ou pobrezinho, né? Vira até adjetivo. Ou pobrezinho, nunca foi na França, como eu. Como eu sou sortudo, né? Porque já fui na Disney. Coitadinho, pobrezinho, nunca foi na Disney. Às vezes o rico, ele olha para o pobre e acha que pelas coisas que ele tem, sabe? Ele é mais feliz do que o pobre. Porque ele tem 10 sapatos, ele é mais feliz do que o pobre. Porque ele visita altos restaurantes, né? Ele é mais rico que o pobre, que come aquela coxinha de ovo, né? Eu vou lhe dizer duas coisas. A primeira, a Bíblia fala de uma forma que é muito misteriosa, muito complicada da gente entender, mas a Bíblia fala sobre a eleição dos pobres. Deus tem uma misericórdia muito específica dada aos pobres. Esse texto, Tiago diz o quê? Olha o que Tiago diz. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus quem? Os que são o quê? Pobres ao mundo. Em Mateus capítulo 11, diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciar a João o que vocês estão ouvindo. Cegos veem, aleijados andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Paulo diz em Coríntios: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo, padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante do Senhor.
Deus escolheu os pobres, Deus escolheu aqueles que a gente rejeita, Deus escolheu aqueles que são os mais necessitados, aqueles que são os mais excluídos, mas Deus quis trabalhar com os pobres. E Deus quis os pobres porque os ricos se vangloriam pelo que têm, os pobres se vangloriam no Senhor. Por isso que o grande ministério do Senhor, gente, é para os pobres. A gente precisa alcançar os pobres, Deus quer os pobres. E os ricos também. Também. Mas você pode perceber que é muito mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é muito mais fácil o pobre aceitar Jesus como seu Deus do que o rico apostatar do seu Deus, o dinheiro, para aceitar Jesus como seu verdadeiro Deus. Os ricos precisam aprender com os pobres. Os ricos precisam aprender a se vangloriar não naquilo que tem, mas no Senhor Jesus, que é o Senhor das suas vidas. A gente não tem que olhar para pobre e achar pobrezinho. Eles que deviam olhar para a gente e dizer, coitadinho desse rico. Não sabe o que é pegar um 301. Não sabe o que é comer uma coxinha oleosa de ovo. No final, a gente deveria, entre aspas, invejar os pobres. Pelo seu coração humilde, sabe? Pela sua forma de se contentar, às vezes tendo tão pouco. No final das contas, John Stott, ele disse isso: a vida nada mais é do que um momento insignificante entre quando chegamos nu a esse mundo e voltaremos também nu ao Senhor. A gente não é nada, gente. Só precisa chegar uma doença na pessoa mais rica do mundo. Só precisa chegar um grande momento de desespero, uma depressão, em pessoas que têm tanto dinheiro, para elas olharem para o pobre e terem inveja do pobre. O pobre tem muito mais do que nós. Nós devemos nos envergonhar da vida que levamos com pessoas tão necessitadas lá fora. Mas a gente não tem que ter pena dos pobres. A gente tem que amá-los e a gente tem que aprender com eles. Para encerrar, eu queria ler um texto, nem precisa abrir, mas eu quero concluir com ele. Um texto lá de 1 Timóteo, que ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim eles encontrarão a verdadeira vida. Sabe o que é felicidade, gente? Felicidade é misericórdia com contentamento. Contentamento, ele significa autarqueia. No grego ele é autarqueia, que significa independência em relação às circunstâncias da vida. Sabe o que é você ser contente? É você ser feliz, independentemente das circunstâncias da vida. Isso é ser feliz. A Bíblia fala que não existe nenhum problema em você ser rico, em você trabalhar, estudar.
conseguir ter seus bens, sua casa, seu carro, não existe pecado nenhum nisso. O pecado é você não ser contente com o que Deus lhe dá. O pecado é a gente desprezar as pessoas que precisam tanto. E às vezes você está juntando tanto no seu bolso, está se preocupando tanto com o seu bolso e está esquecendo com pessoas que não têm nada. Uma vez eu estava num avanço e foi muito impactante, porque eu lembro que eu cheguei numa casa que era de papelão, uma casa literalmente de papelão, e fiquei surpreso como é que aquela casa ficava em pé. Estava uma mãe, o pai estava preso e muitas crianças. E eu evangelizando a mãe lá com toda a minha teologia, citando John Stott para ela, e citando Calvino e tal. E aí chega o filho dela vibrando, dizendo: mãe, 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 vamos comer carne hoje. Vamos comer carne hoje. Hoje a gente come carne. Aí essa mãe fez: carne, meu filho? Como é que a gente vai comer carne, meu filho? Olha aqui, eu consegui. E quando ela abre o saco, gente, eram restos de galinha que provavelmente alguém corta os pedaços. Era o couro, sabe? Pedaços de osso, sangue. Essa era a carne que fazia aquela criança tão feliz se alegrar. É muito frustrante saber que a gente joga tantos pedaços de carne fora. É muito frustrante saber que a gente economiza tanta coisa, ou guarda tanta coisa na nossa mesquinhez, sabendo que tem tanta gente precisando. A gente precisa viver isso na sua vida, no seu curso, sabe? Na sua universidade, com a sua profissão, em tudo isso. Que Deus nos abençoe a aprender a receber a rua dentro da igreja. E assim, quem sabe, Deus nos leve essa igreja, essa juventude, para as ruas. Para isso a gente vai precisar de muita misericórdia no nosso coração e de muito contentamento. Muito contentamento. Que Deus nos abençoe.